Então, eu quero falar algumas coisas. Nos 2 últimos anos, eu estive estudando fora do país, estive estudando nos Estados Unidos, fazendo meu mestrado, e quando retornei, eu voltei a dar aula para o Conservatório Municipal de Guarulhos, onde eu trabalhava antes de ter ido para lá. E por conta do cenário pandêmico, por conta da pandemia, uma das atividades que eu realizava, que era uma aula em grupo com foco em jazz e improvisação de jazz, nós migramos esse curso e adaptamos ele para o formato online. E quando passamos para o formato online, o curso mudou um pouquinho o formato, ele passou a ser não voltado mais tanto para improvisação e para prática musical, mas mais para análise, para conceitos, para história do jazz, apreciação e muitas discussões sobre música. E tivemos várias discussões interessantes com as 2 turmas participantes. E além dessas discussões, eu posso enfatizar 2 discussões especiais que foram muito marcantes com as 2 turmas, que foram uma sobre as inter-relações entre a música brasileira e a música americana, e a segunda sobre o futuro da música, que na verdade originalmente era para a gente falar sobre as fases mais modernas de evolução do jazz, mas acabamos falando sobre o futuro da música. E essas discussões foram muito marcantes para mim, se não emocionantes. Assim, foi uma troca de informações muito boa e que me fez me perguntar sobre muitas coisas. E além dessas discussões, nós tivemos também uma série de entrevistas internacionais. Tivemos entrevistas com músicos americanos, músicos brasileiros, músicos de Israel, músicos da França, músicos da Suécia. Então, cerca de 7 entrevistas com pessoas com especialidades diferentes. E essas entrevistas também me fizeram pensar bastante e elas acabaram gerando pequenos debates também com os grupos. E constantemente, quem estava lá sabe disso, eu sempre falava assim: gente, a gente precisa separar um dia só para conversar a respeito de ensino de música, especialmente para conversar a respeito de ensino e aprendizado de música no Brasil e ensino e aprendizado de música nos Estados Unidos. Eu percebia que tudo que a gente conversava e quando os alunos iam dando as opiniões deles, que tudo levava muito para esse ponto, que tudo levava muito para essa questão. Então tivemos muitas entrevistas e nessas entrevistas o pessoal falava por 1 hora, 2 horas, entrevistas muito legais, mas nessas entrevistas eu não assumi um papel de influenciador ou de pessoa que fala. Eu fui imparcial e me limitei a fazer as minhas perguntas e breves comentários pontuais. E nessa oportunidade, hoje em especial, hoje eu tenho algumas coisas para falar e eu quero que essa conversa seja bem interativa e dependendo daquilo que vocês falarem, eu vou focar mais uma coisa ou na outra. E o que eu tenho a falar está relacionado com a dicotomia Brasil e Estados Unidos, com as diferenças culturais e como elas afetam os sistemas educacionais dos 2 países, e especialmente como elas afetam Meu olho tá o bom. aprendizado de música nos 2 Meu países. olho tá bom. Vocês estão conseguindo me escutar? Então, tudo bem. Antes de começarmos, eu não quero que seja um monólogo. Alguém tem algum comentário para fazer? Eu gostaria de fazer alguma pergunta? Tá bom, não transformem isso num monólogo, tá bom? Lembrando que quando eu não vejo as câmeras de vocês, dá a impressão de que é um monólogo, mas eu sei que vocês estão aí. Então, vamos lá. Tem alguns temas sobre os quais eu queria falar e vai ser muito mais interessante se vocês Uma interagirem palheta. pontualmente e fizerem comentários, tá? Mas são o ensino de música em escolas, o ensino de música em universidades, o nível que um músico profissional atinge,
possíveis soluções para se ensinar música no Brasil, o passado, o presente e o futuro da música e, consequentemente, do ensino da música e as relações entre arte e música comercial. Então, eu não sei se nós vamos falar sobre esses temas todos. Eu não montei uma apresentação, não tenho um texto, qual que é o nome daquela coisa que a gente vai lendo? Um ponto aqui para ir lendo para ver o que eu tenho que falar. Vai ser uma conversa bem informal. É simplesmente algo que eu sentia que eu precisava compartilhar e quero depois que os participantes do curso todos tenham acesso a isso. Então vamos lá, vamos falar sobre o ensino em escolas regulares. Até aproximadamente 2007, 2008, as escolas brasileiras, tanto particulares quanto públicas, elas não tinham a obrigação de oferecer aulas de música. A aula de música não fazia parte do currículo do Plano Nacional de Educação. E foi criada, então, se eu não me engano, no governo Lula, uma lei estabelecendo a volta do ensino de música na escola. Eu me lembro muito claramente nessa época de todo o entusiasmo que foi gerado por essa novidade. Por um ponto, pessoas pensavam que com a volta do ensino de música para a escola, que simplesmente por ter ensino de música de novo na escola, que o Brasil ia se tornar um país mais rico culturalmente, que as pessoas iam desenvolver maior interesse pela música, que a música ruim, ou aquilo que eles chamam de música ruim, que ela ia começar a deixar de existir, que o segredo era ter música na escola, e tendo música na escola, todo mundo ia gostar de música boa. E por outro, os profissionais da música, eles ficaram muito interessados, porque isso significaria uma revitalização para profissões relacionadas com a música, tanto para o músico quanto para o professor de música. Pois bem, essa lei, ela foi feita da seguinte forma. Essa é a realidade sobre essa lei. Não é que tem que ter aula de música na escola. Você tem que ter a música como parte do currículo da aula de artes na escola. Então, existe a disciplina de artes na escola e dentro dessa disciplina de artes tem que ter música. Mas não está estabelecido o que significa tem que ter música. Tá, a criança tem que ter 1 hora de aula de música por semana? Talvez. Se você pegar a aula de artes que dura 1 hora e der 5 minutos de música, serve? Talvez. Se você colocar uma disciplina de música e colocar a criança para ter aula daquilo até do pré até o ensino médio, funciona? Talvez. Se você botar a criança para ter aula de música por 1 ano apenas e depois não tiver mais, funciona? Talvez. Não, não está estabelecido exatamente como que é essa aula de música. E vocês sabem bem como funcionam as coisas no nosso país. A coisa foi feita da forma mais simples e mais barata possível na maioria das escolas. Então, sim, vai ter aula de música, mas quanto menos custo e menos a gente precisar mexer na estrutura educacional da escola, melhor. Então, eu posso citar como um exemplo a escola que os meus filhos estão agora, uma escola muito boa, e ela tem música. A aula de música vai até a 5ª série. É uma aula de musicalização. E depois que passa da 5ª série, não tem mais aula de música. O que é a aula de musicalização? A aula de musicalização é uma aula para preparar você para aprender música. A ideia da musicalização ela dá para você as ferramentas necessárias para quando você for aprender um instrumento, ou você aprender canto, ou você aprender composição, aprender a especialidade que você quiser, você já ter uma noção prévia. Ela deixa você preparado para o seu aprendizado ser mais eficiente. Então, essa aula que acontece é uma aula de musicalização. Sim, eles tocam flauta doce, já vi situações muito piores. Funciona bem, mas uma vez que acaba, a aula de música não existe mais. Uma vez eu fiz uma entrevista de emprego
Eu confesso que eu não sou muito bom ensinando aulas de musicalização, não é o meu forte. Eu tenho uma licenciatura em educação musical, mas essa não é a minha área. Fiz uma entrevista de emprego para uma escola em Santos, quando eu morava em Santos, uma escola forte, uma das melhores escolas particulares da cidade de Santos, com uma mensalidade cara, para ser professor de música dessa escola. E na entrevista eles me falaram, olha, então você seria contratado para ensinar os alunos até a terceira série. Aí eu falei, então os alunos que estão da quarta série em diante, eles têm aula de música com outro professor? Eles disseram, não. Nosso currículo de aula de música, ele vai até a terceira série. Aí eu falei, o que acontece depois da terceira série? Aí falaram, aí as crianças vão aprender outras artes. Então, assim, o que é essa volta das aulas de música para a escola? Ela é o que a escola quiser que ela seja. Sim, tem que ter a aula de música, mas conforme a escola decidir que deve acontecer. Então, essa escola, essa última que eu citei, ela para mim é um exemplo extremo. São 3 anos só, a criança vai ter aula de música só até ela ter, não sei se minha conta está certa, 8 anos, 9 anos no máximo, e depois ela não vai ter mais, certo? Eu sei que há escolas em que isso funciona de um jeito diferente. Tem escolas que você vai ter o ensino fundamental inteiro, até a oitava série. Tem escolas que você não tem nada, você tem aula de artes e dentro da aula de artes você tem música. Tem escolas que você vai ter música na educação infantil. Então tem inúmeros, inúmeros, inúmeros casos diferentes. Mas eu pontuei aqui alguns que eu conheço e que eu vi. Então essa volta da música para a escola regular no Brasil, ela definitivamente, assumidamente, é uma aula de musicalização e fica em aberto por quanto tempo que a criança vai ter acesso àquela musicalização. Alguém tem algum comentário para fazer a respeito disso que eu falei até agora? Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma observação interessante? Ou alguém tem uma experiência a mais para acrescentar? Se tiver, abre o seu microfone, pode falar. O Adolfo, Pode falar. eu tive uma experiência fazendo estágio na Fundação Bradesco aqui em Laguna, e eu não sei qual é o dentro da Fundação Bradesco, das escolas e tal, e tem uma. Assim, ó, Gilberto, seu microfone eles está têm falhando uma. bastante. Pode repetir o que você falou por último? Eles têm duas turmas, né, que envolve todo o ensino médio e todo o ensino médio, e uma turma é para banda de sopro, com clarinete, flauta, saxofone, trombone e tudo mais, e a outra turma é só de violão. Né? Só que ali é um exemplo, assim, referência até dentro da instituição da fundação, sabe? Sim, existem em algumas cidades e em algumas escolas atividades extracurriculares que nem sempre estão associadas ao currículo pré-estabelecido do que tem que ser ensinado na escola, mas são atividades adicionais feitas através de parcerias ou projetos. Então, por exemplo, na cidade de Santos, eu sei que existem cursos livres de fanfarra, que deve ser parecido com o que acontece na Fundação Bradesco. São como se fossem bandas marciais, mas você não tem acesso a isso em todas as escolas. Eu, sinceramente, eu estudei a maior parte da minha vida em escola particular. Mas, por exemplo, quando eu estudei em escola pública, não tinha não tinha aula de fanfarra na minha escola. Nós tínhamos aula de música, tinha um professor só, inclusive a música não era obrigatória na época, mas enfim, tinha um professor só e num ano eu acho que nós tivemos 5 aulas. Por algum motivo o professor quase não ia, não sei se ele tinha um monte de banco de horas ou abonos, faltas abonadas, ou se ele estava doente, mas as aulas não aconteciam. E
nas escolas particulares, lógico, eu sou de uma outra geração anterior a essa lei, mas não acontecia também. Eu sei que agora existem projetos externos, que tem coisas externas, oportunidades externas para você aprender. Como aqui no estado de São Paulo, eu certamente destacaria aí o Projeto Guri, o mais famoso de todos. O Projeto Guri vai até mesmo a Fundação Casa, né, para prestar esses serviços de educação musical para os detentos. Eu acho um projeto muito legal. Alguém tem mais algum comentário ou quer compartilhar alguma experiência? Rafael, seu microfone está desligado. Tá me ouvindo? Está bem baixinho. Oi. É possível ouvir agora ou não? Se você puder chegar um pouquinho mais perto do microfone, por favor. Chego sim. Tá dando para ouvir agora? Tá, beleza. Não, eu queria fazer um comentário, professor, porque assim, eu acabei me atrasando um pouquinho na reunião, não sei até que ponto isso foi discutido, mas uma coisa que eu tenho observado, até a gente conversa muito sobre aquela questão de eu fazer licenciatura e tudo, né? Mas é que assim, dentro do contexto das aulas de artes, a impressão que eu tenho, por aquilo que eu tenho visto, é que, assim, por exemplo, hoje não existe mais o curso de educação artística, certo? Hoje você faz uma habilitação específica, ou em música, ou em artes plásticas, enfim, e você pode dar aula de artes, né? Eu não sei, no meu ver, eu queria que você comentasse sobre isso. O que me parece, às vezes, é que por mais que haja essa obrigatoriedade do ensino de arte, é que, de certo modo, esse ensino acaba ficando prejudicado no sentido assim, porque você pega um professor que tem uma formação específica e ele tem que dar uma aula multifacetada. Então, no final das contas, sei lá, o cara é de uma certa, sei lá, é de artes plásticas, aí ele precisa dar aula de música, então o aluno não vai ter aula de música da forma como ele teria, por exemplo, com um professor de música, ou de uma outra arte e vice-versa. E às vezes o aluno só tem aula de um determinado conteúdo, porque o professor não domina aquilo, enfim. Como que fica, ao seu ver, essa questão? Eu acho que a divisão desses cursos de licenciatura em diversas especialidades, ele já responde a nossa pergunta. É muito improvável que você tenha um único profissional que seja capaz de ser qualificado o suficiente naquela área a ponto de conseguir ensinar artes visuais, artes plásticas, teatro, música. Eu estou esquecendo alguma das especialidades, mas, enfim, eu acho que você entendeu o que eu quero dizer. E o fato de ter essa divisão em várias coisas mostra que em uma aula de artes de 50 minutos é quase impossível que você ensine tudo. Então, que você vai ter uma atenção bastante superficial para cada um daqueles assuntos, ou dividindo a sua aula de artes em todos aqueles assuntos, ou focando em uma coisa em cada ano, que é mais ou menos o caso aí dessa escola que eu comentei, da cidade de Santos. Quando pode parecer absolutamente impossível e irrealizável isso que eu vou falar, mas se você divide na formação dos profissionais esses saberes em várias áreas diferentes, isso torna evidente e óbvio que a criança deveria estar tendo aulas de todos aqueles segmentos artísticos ao mesmo tempo, por anos. É a única solução. Seletivo, né? Perdão? Ou pelo menos que fosse seletivo, né? Sim. Ou pelo menos que fosse seletivo. Né? Tipo, o aluno tem que fazer arte, mas ele escolhe uma área. Por exemplo, eu odiava desenhar na escola, mas se eu pudesse ter feito música, eu teria feito, só que eu não tive esse acesso. Né? Exatamente. Enfim, mas não é assim que acontece. Com base nisso, eu queria falar agora um pouco para vocês, é o motivo da gente estar unidos aqui. Eu queria falar um pouco sobre como as coisas funcionam nos Estados Unidos.
tá? E o objetivo da comparação não é enaltecer a forma como eles fazem ou enaltecer a forma como nós fazemos, ou enaltecer a qualidade deles no plano de educação deles ou do nosso. A minha ideia é mostrar os dois universos e pensar que nós não precisamos ser 880. Você pode manter o que funciona aqui e pegar as coisas boas de fora que estão funcionando lá. Então, pois bem, nas escolas regulares dos Estados Unidos, por sinal, quase a grande maioria da população americana estuda em escolas públicas, você tem a possibilidade de fazer aulas de música até o final do ensino médio. Essas aulas de música, elas não são limitadas apenas à musicalização das crianças. A musicalização é o primeiro passo. A musicalização é a atividade que é feita no pré. Na primeira fase do ensino fundamental, as crianças migram da musicalização para práticas coletivas com instrumentos. Eu acredito que é algo um pouco similar ao que eles fazem a proposta do Instrumental Orff, que é uma proposta de educação musical também, pensada por Carl Orff, mas que envolve as crianças realmente tocando instrumentos diferentes ao mesmo tempo. E isso vai se transformando e em certo momento aquilo vai ficando eletivo, como o Rafael falou, e quando fica eletivo o nível vai subindo. Então, onde que isso termina? Isso termina nas crianças no ensino médio tocando em big bands de jazz. Eu não estou querendo dizer alguma outra coisa. Eu quero dizer exatamente isso que eu acabei de falar. As crianças de 15 a 17 anos, de 16 a 18, elas tocam em big bands de jazz, em que vai ter 5 trompetistas, 5 saxofonistas, 5 trombonistas, um baterista, um baixista, um guitarrista, um pianista, se eu não falei ainda. E mais do que isso, uma escola muitas vezes não forma uma big band de jazz, mas mais de uma. Então, numa entrevista com o Mark Taylor, que foi arranjador do Exército dos Estados Unidos até se aposentar, uma entrevista que fizemos no projeto Jazz e Harmonia do Conservatório Municipal de Guarulhos, o Mark falou assim, não é incomum você ver escolas que possuem 3 big bands. E aí os alunos são ranqueados nessas big bands. Os melhores vão para a big band principal, os mais fracos ficam nas big bands secundárias. Existem competições nos Estados Unidos de big bands escolares. Existem festivais de big bands escolares. É lógico que há todo um trabalho para se chegar aí, né? Mas isso existe. E, paralelamente às big bands, as bandas marciais de fanfarra existem em todas as escolas. Todas as escolas. Então, existe um programa para o ensino de música muito mais específico e dedicado que, efetivamente, no final da estrada, leva o aluno a tocar o instrumento. E por que que isso é importante? Agora eu vou entrar no meu segundo ponto. Isso é importante porque os estudantes que entram nas universidades de música, eles já chegam lá com um nível forte. Porque eles já estavam tocando instrumentos musicais, aprendendo esses instrumentos musicais dentro das escolas que eles aprendiam. E eles já tinham prática de conjunto, eles já liam partituras de um nível muito avançado. Eu não estou falando de tocar marcha soldado na flauta doce. Eu estou falando de um jovem de 16, 17 anos tocando, por exemplo, um saxofone tenor e lendo à primeira vista numa big band de jazz e fazendo solos improvisados em cima daquilo. Então, assim, aí eu vou para minha experiência, né? Eu fui fazer o meu mestrado nos Estados Unidos. Minha universidade tinha 2 big bands. Tínhamos um outro pianista na faculdade que era um excelente leitor à primeira vista. Ele caiu com a big band principal e eu fui para a segunda big band, que tinha estudantes bem jovens. Ou seja, eu
Sou um professor concursado, né? Passei em primeiro lugar no concurso que eu fiz. Eu fui para a segunda Big Band e a pessoa mais velha na Big Band que eu tocava, fora eu, acho que tinha 21 anos. Né? Então, era uma Big Band com alunos recém-saídos da escola. Eu pensei, nossa, esses caras não devem tocar nada, né? E eu vi que não apenas todos eles já sabiam tocar muito bem os instrumentos deles, como eles liam muito bem à primeira vista. Os ensaios das Big Bands, eles começam assim. O maestro vem e dá de 4 a 8 partituras para cada músico, partituras longas com até 10 páginas. E aí fala, vamos ler? Vamos. Tá. 1, 2, 3, 4. E começa. E todo mundo vai tocando ao mesmo tempo. E essas pessoas, especialmente os músicos de sopro, eles conseguiam ler as peças à primeira vista. E eu apanhava para ler aquilo à primeira vista. E aquilo me fez me questionar muito. Eu pensei, como será que essas pessoas, que esses jovens conseguem fazer isso? De onde eles adquiriram essa habilidade? Porque eles estão lendo à primeira vista. É lógico que eles tocam instrumentos melódicos, é mais fácil. Mas eles estão lendo à primeira vista, aos 18, 19, 20, 21 anos, melhor do que eu estou lendo aos 35 anos. Aos 36 anos, que era a minha idade na época. Então, como funciona isso? E aí, em algumas ocasiões, eu fui questionando professores e falei, poxa, como, né? Por sinal, os alunos da primeira Big Band, eles falavam, nossa, mas essa segunda Big Band é muito ruim, né? Eles tocam muito mal. Eu pensava, nossa, eles são ótimos, eles são melhores do que muitas Big Bands profissionais que eu vi no Brasil. Eu pensava, como que isso é possível? Eu comecei a conversar com os professores. Aí, falaram, você não sabe, né? Você não é daqui. Falaram, eles já vêm tocando em Big Bands antes de entrar aqui. Falei, pô, mas o fulano tem 18 anos. Como que ele já estava tocando na Big Band? Falou, na escola dele. São as Big Bands da escola. Faz parte do programa de ensino das escolas. Eles têm a aula de Big Band na escola. E se o aluno está interessado em música, ele vai ter aula de música, aprender um instrumento e tocar numa Big Band. E aí, quando ele vai se inscrever para tocar para um programa de uma universidade, ele já teve todo aquele preparo na escola. Sim, eles podem ter aulas particulares também. Mas dentro da escola já tem muitas coisas acontecendo. E isso faz com que o nível dos candidatos que entrem na faculdade seja maior, que eles já entrem mais preparados, e com isso você já consegue começar de um nível bem acima daquele nível que você provavelmente começaria aqui no Brasil. Por sinal, aqui no Brasil, para passar numa universidade pública, se você quer fazer música, você tem que fazer aula particular, senão você não passa. Imagina essa situação, eu quero fazer piano erudito na USP. Bom, eu vou me inscrever para o vestibular de piano erudito na USP e vou prestar a prova e fazer a minha audição só com os conhecimentos de música que eu obtive na escola, com as aulas de música da escola. Isso não existe. Isso é completamente absurdo da gente imaginar. Lá é possível, e se não é totalmente possível, a escola te dá um baita empurrão. Eu não estou falando de coisas como o projeto Guri, de projetos externos que não fazem parte do programa educacional. Eu estou dizendo que isso faz parte do que é o ensino em escola nos Estados Unidos. Ainda que não seja assim em todas as escolas, que alguns lugares sejam mais fracos e outros mais avançados, mas para chegar ao ponto de você ter festivais e competições estaduais de big bands escolares, e você vê essas big bands tocando no mesmo nível de uma big band profissional aqui no Brasil, é porque existe alguma coisa de muito especial acontecendo lá. E o resultado ele não poderia ser diferente. Qual é a implicação disso? Sabendo que os estudantes já entram num nível muito mais avançado nas universidades lá, que esses estudantes, eles são muito mais competitivos e produtivos do que nós tipicamente somos aqui no Brasil,
é um perfil cultural, não é uma crítica, é um perfil cultural. Nós gostamos de viver a nossa vida. Nós fazemos atividade da escola, mas aí você fala, não, agora eu vou viver minha vida. Lá é frequente você ver na universidade o cara estudando de segunda a segunda o dia inteiro. A pessoa indo para a universidade no domingo para se trancar na sala e ficar estudando. Então, com esse perfil competitivo, com essa alta produtividade, com o nível que eles já entram na universidade e, consequentemente, com o nível que eles saem, e também levando-se em conta que existe um número muito maior de pessoas fazendo curso superior lá do que aqui no Brasil, mesmo que todas as universidades lá sejam pagas, o número de pessoas fazendo curso superior lá é muito maior. Então, o número de músicos profissionais que de fato fazem curso superior é muito maior. A consequência, logicamente, é o nível típico de um músico mediano profissional lá passa a ser superior ao daqui. Então, a comparação que eu faço, ela é mais ou menos a seguinte. Uma pessoa que acabou um bacharelado lá em música, ela vai ter um nível similar a alguém que fez o bacharelado aqui e que se pós-graduou ou se especializou em alguma coisa relacionada com aquele campo. Uma pessoa que terminou um bacharelado aqui, ela tem um nível semelhante, muitas vezes, ao nível de alguém que está no primeiro ou no segundo ano numa universidade americana. Uma pessoa que está no meio de um bacharelado, ela tem um nível compatível a alguém que está terminando o ensino médio nos Estados Unidos. Então, nós estamos sempre um degrau atrás. Mas posso te dar o exemplo de um monte de músicos fantásticos aí em São Paulo. Eu tenho certeza que sim. Nós estamos falando da maior cidade do Brasil, uma cidade com 10 milhões de habitantes. Eu posso dar milhares de exemplos se a gente for pegar a maior cidade americana, que é Nova York. E aí a comparação é brutal. Para falar a verdade, se eu pegar a cidade de Orlando, que é uma cidade que tem, o que a região metropolitana de Orlando não tem 1 milhão de pessoas, a cidade de Orlando acho que não tem 500 mil pessoas, tem um número absurdo de músicos fantásticos vivendo lá. E se você comparar com uma cidade de 500 mil habitantes aqui no Brasil, como a cidade de Santos, você também vai ver músicos fantásticos, mas a proporção é menor. É estranho dizer isso, mas, por exemplo, se você fosse dar notas de 0 a 10 para os músicos, se a gente fala assim, músicos nota 9, você vai encontrar mais músicos nota 9 do que você encontraria numa cidade similar no Brasil, mas incomparavelmente mais. Então, não é que não há músicos brilhantes no Brasil, e não é que não há músicos bons no Brasil, no mercado, mas há uma proporção discrepante. E, ao meu ver, a única coisa que justifica essa proporção discrepante é todo esse caminho da educação musical levada mais a sério lá, que aqui nós não temos com o nosso programa de escola, feito de qualquer jeito, com a pessoa, você não sabendo quanto tempo a pessoa vai ficar na escola, não sabendo se ela vai ter aula de música ou não, e muitas vezes tendo aula de música com alguém que não é um profissional da área. Isso é uma coisa que eu esqueci de falar. Aqui no Brasil, aulas de qualquer disciplina podem ser dadas por professores de quaisquer disciplinas. Se você se forma uma licenciatura em português, por exemplo, você se torna um especialista em português, mas você pode ensinar qualquer disciplina. O mesmo acontece no caso da música. Você vai ter uma oferta de cargos para a área de música numa escola e não tem nenhum professor formado em música, eles vão procurar professores formados em outras especialidades que queiram dar aula de música. Eu vi um edital lá em Santos uma vez. Número 1, pessoas formadas em música. Número 2, pessoas formadas em artes. Número 3, pessoas formadas em outras áreas que saibam tocar um instrumento.
E número 4, pessoas que sejam formadas em outras áreas que não sabem tocar um instrumento, mas que têm interesse por música. Então, havia uma tabela de preferências e conforme não fosse tendo de cima, o de baixo pegava. E em nenhum momento um músico formado em conservatório, um músico, estava dentre as opções. Pode falar, Rafael. Professor, eu queria fazer um comentário. Você estava falando da questão dos níveis, né, da comparação dos níveis. E é interessante que você citou um músico de uma universidade pública, né? Porque eu tenho visto umas coisas assim em relação às faculdades particulares que estão dando curso de música, mesmo em São Paulo, né? Que hoje existe uma coisa assim de você pegar até mesmo alunos que não têm formação musical para dar um curso de bacharelado e um bacharelado com 3 anos de duração. Né? E, inclusive, eu vi uma dessas universidades fazendo uma propaganda dizendo que lá o curso deles de bacharelado em música não tinha prova específica para entrar, porque eles acolhiam todo mundo. Como se fosse tipo uma coisa boa, assim. Sim, por sinal, isso é muito frequente em cursos de licenciatura em música. Tá? Se o vestibular for de licenciatura em música, há muitos casos em que você não precisa ter conhecimento prévio. Muitos casos em que nem faz parte do vestibular daquela faculdade verificar o seu conhecimento prévio em música. Eu não estou dizendo estabelecer um mínimo de conhecimento em música que você tem que ter. Eu estou dizendo que eles nem escutam você tocar. Não importa, é só entrar, tá tudo certo. E eu acho que você está certo, eu acho que as universidades públicas brasileiras elas são mais exigentes, e a respeito das universidades particulares, posso dar um exemplo de um vestibular que eu fiz em 1999 para uma faculdade particular aqui de São Paulo, que eu não vou citar o nome, mas, por exemplo, para você entrar em piano erudito, se você apresentasse uma peça do pequeno livro de Ana Madalena Bach já era o suficiente para você fazer o bacharelado de piano erudito. Então, o Ana Madalena Bach é um livro que você passa para o estudante, geralmente no 3º ano de piano dele, dos 7 anos de conservatório. São peças consideradas fáceis. Não são fáceis para um iniciante, mas nós estamos falando de um ingresso em uma universidade. E nesse dia que eu fiz o vestibular, eu lembro que houve um outro candidato que foi tocar lá, que eu estava fazendo para piano popular, e esse outro candidato, ele não sabia que para o piano popular nós também tínhamos que apresentar uma peça do pequeno livro de Ana Madalena Bach. Então, apresentamos uma peça popular e uma peça do Ana Madalena Bach. Esse outro candidato, ele não sabia. E eu consegui ouvir por trás da porta o que ele estava falando. Falou, você não sabe tocar nada de música clássica? O cara, nada. Falou, mas nada? Falou, eu sei uma música de Beethoven. Então mostra. Aí ele tocou o Ode Alegria. E falaram, tá bom então. E ele passou. Eu pesquisei em casa depois pelo nome dele e ele passou. Então, assim, por um lado é legal, porque você não tem ideia de qual que é o potencial daquele cara, do que vai acontecer lá dentro e às vezes o cara vira um gênio lá e começa a estudar 10 horas por dia e vira um gênio. Mas, por outro, assim, quando eu faço a comparação com a realidade que eu vi lá, eu fico triste. Eu fico triste, porque não é legal ver que as pessoas têm oportunidade e acesso para fazer aquilo, mas é ruim ver que nós temos um sistema tal, que nós temos isso institucionalizado de uma forma que nunca vai atingir nem perto do nível de excelência que se atinge lá. Então, há de se ter uma preocupação em acolher as pessoas, de permitir que as pessoas aspirem os seus sonhos, que elas procurem os seus sonhos, que elas façam aquilo que elas querem fazer, mas há de se ter também uma preocupação em formar um país que seja produtivo em todas as áreas, que tenha excelência em todas as áreas.
E não tem por que ser diferente com a área de música. A gente não precisa pensar assim, como o cara não vai ser médico, ele não, se ele tocar uma nota errada, ele não vai matar ninguém. Esse pensamento não funciona. Se você vai ser um músico, sim, nós queremos que você seja o melhor músico possível, dentro da sua capacidade, mesmo que você não vá matar ninguém tocando a nota errada. Mas, em algum grau, essa preocupação tem que acontecer também. Vocês têm algum comentário a fazer? Alguém quer compartilhar alguma experiência? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Fiquem à vontade. Ok, então eu vou continuar aqui no sistema monólogo, tá? Um ponto que eu marquei aqui para falar é sobre possíveis soluções para o ensino de música no Brasil. Eu não tenho essa resposta, apesar de eu ter marcado aqui. E eu sou um cara que eu gosto muito, não só de criticar uma coisa, eu gosto de criticar e apresentar a solução. Senão, eu acho que a crítica não funciona. Então, hoje eu estou fazendo uma crítica e não estou apresentando uma solução, porque eu não tenho essa solução. O mais perto de ter uma solução que eu tenho é dizer que nós deveríamos ter o ensino de música em todas as escolas do Brasil com uma disciplina obrigatória, uma disciplina isolada, não como algo que faz parte do curso de artes, até o final do ensino fundamental, ou seja, o 9º ano, não deveria ser limitado à musicalização. As escolas deveriam ter um programa em que as crianças migram da musicalização para algum momento em que elas vão tocar instrumentos de verdade, ainda que sejam instrumentos de baixo custo, como o violão, o pandeiro, o cavaco, sabe? Você pode fazer uma roda de samba, você pode ensinar as crianças samba e fazer uma roda de samba. É uma opção dentre várias outras. Dá para fazer programas de ensino com xilofones também. Eu vi um programa de uma escola acho que da Nova Zelândia, se eu não me engano, que dentro da escola as crianças estavam tocando com os xilofones a música Kashmir, do Led Zeppelin, que por sinal é uma música em 6/4, é um compasso que é difícil de uma criança perceber, mas eles estavam fazendo, e alguns tocavam xilofones, e crianças que sabiam outros instrumentos tocavam outros instrumentos. Enfim, é um programa legal para se fazer, mas enfim, de alguma forma, a coisa não pode acabar na musicalização, porque a musicalização é o começo. Quando você oferece só a musicalização e você para, é como se você estivesse dizendo para a criança, olha, isso daqui, essa aula de música, ela não é para você aprender a tocar um instrumento de verdade. Essa aula de música, ela é para preparar você para aprender um instrumento. Aí a criança acaba a última aula de musicalização. E agora? Vamos aprender um instrumento? Falou, não, agora você se vira. Vai para casa e pede para a mamãe e para o papai. É lógico que ninguém fala isso. Mas é o que acontece. Porque depois da musicalização não vem o estágio em que a criança é efetivamente introduzida a uma prática mais avançada e que ela aprende um instrumento. Subentende-se que um complemento da educação é o que acontece no lar. Mas, na prática, a grande maioria dos pais não vai introduzir um instrumento musical na vida da criança, especialmente se isso só puder acontecer se for através de uma aula particular paga. Então, dentro das próprias escolas, tinha que ter essa situação em que vai se desenvolvendo um músico. Por sinal, a música popular brasileira, ela está dentre, certamente, as 3 músicas na área popular mais importantes e mais valorizadas no mundo, que são a americana, a cubana e a nossa, não necessariamente nessa ordem. Mas você vê, nós nos gabamos de falar sobre o quão rica é a música brasileira, mas o nosso programa para levar a música para as crianças, inclusive a música brasileira, ele é pífio, perto do que é o programa
educacional americano. Então, por que que dentro das escolas a gente não faz alguma coisa para valorizar de verdade a música brasileira, para fazer com que as crianças tenham contato com grandes obras e grandes compositores brasileiros dentro da escola, não só naquela fase que ela está sendo alfabetizada ainda, mas quando ela já está mais madura e começando a ter opinião própria, que é o momento que mais importa. Porque quando a criança está começando a se transformar num pequeno adulto, você tira a música dela, não funciona. E eu acho que no ensino médio deveria acontecer algum tipo de atividade, vou usar essa palavra eletiva, como o Rafael falou, em que a criança que tivesse muito interesse pela música, ela pudesse escolher fazer aquela atividade na escola. Então, vocês podem estar pensando assim, poxa, você falou que você não tem uma solução, você acabou de dar a solução. Sim, mas eu acho que essa solução é inviável. Nós estamos falando de um país em que os salários dos funcionários públicos, os salários dos funcionários públicos não, mas os gastos públicos estão congelados. Então, não vai ter um investimento em infraestrutura, porque os gastos públicos estão congelados. Tudo o que não for vital para manter o que já existe não será criado. Então, isso não vai acontecer. Isso implicaria em mais horas de professores, na criação de uma estrutura, na criança ficar mais tempo na escola, que gera custos e gera um problema grande para o fato de que, uma vez que a jornada da criança na escola fica maior, você não consegue fazer com que a mesma escola, a mesma instituição, o mesmo prédio ofereça aulas de manhã e de tarde, que é algo que não acontece nos Estados Unidos. É uma jornada única e ou a escola tem ou não tem aquilo. É aquele horário, começa de manhã e vai até o meio da tarde. Então, não tem como ser feito. Eu não vejo essa transformação acontecendo no Brasil. Essa é, para mim, a solução. Mas essa é uma solução que não vai ser realizada. As coisas vão continuar como estão. E por isso eu não tenho uma solução prática e efetiva. Eu acho que só que a única coisa que eu aponto como solução, como contribuição que eu posso dar é todo mundo que for educador musical tem que ter um olhar muito amplo para as possibilidades. É interessante que a gente verifique, pense, pesquise como as coisas funcionam em outras culturas. Eu estou falando aqui dos Estados Unidos porque é um lugar que eu visitei, mas em outros países da América do Sul, na Europa, na Ásia, qualquer lugar do mundo, e a gente veja exemplos que funcionam e pense, poxa, podíamos trazer isso. A gente não pode ficar só fechado e falar, o Plano Nacional de Educação é isso que eu vou fazer. É interessante que a gente tenha noção do que acontece, de quais são as possibilidades, para que na hora da nossa aula, seja se você é um professor em escola regular, ou se você está dando uma aula particular, ou se você ensina no conservatório, numa faculdade, você saiba como aumentar a produtividade e a efetividade daquilo que está sendo feito, da forma que for possível. Então, a única sugestão que eu dou, ela é que, infelizmente, não é possível nós mudarmos o sistema, que nós podemos refletir sobre o que pode ser feito durante as nossas aulas para tornar aquele momento mais eficiente. Tá? Sim, a escaleta é um instrumento acessível. Eu acho que tem um grande conjunto de instrumentos acessíveis. Não precisa só dar percussão para as crianças, ou percussão, canto e flauta e depois acabou, né? Tem vários instrumentos acessíveis no ponto de vista de serem fáceis de aprender e baratos. Os instrumentos do instrumental Orff, incluindo aí, não podendo ser excluído, o xilofone, são um exemplo. Mas, por exemplo, o violão é um instrumento barato. Por que não ter o violão num nível mais avançado, num momento mais avançado das aulas de música da escola? É o mais importante. Por que a criança só tem que aprender até a quinta série? A música não é importante? A gente não fala que a música brasileira é uma das melhores do mundo? Então é nossa obrigação
manter as coisas funcionando, fazer o máximo possível. Algum comentário, por enquanto? Alguém quer compartilhar alguma coisa? Alguém quer fazer algum apontamento, alguma crítica em cima do que eu falei? Ou alguém tem alguma pergunta? Podem falar, só abre o microfone. Adolfo, eu estava ouvindo que você estava falando aí, dizendo que quase impossível, né, entrar a música nas escolas, assim. Eu não sei, de repente, se, por exemplo, os músicos, né, acho que nas regiões se unissem, fizessem um projeto, né, bacana, e começasse no menor grau possível, né? E ensinar as prefeituras, sentasse com o prefeito, com os vereadores. Olha, a gente está com esse projeto, eu acho bacana, né? De repente, explicar todo um projeto, de repente, se tivesse uma abertura, pelo menos de uma escola, piloto. Eu entendi. Quando eu tive entrevista com o Mark Taylor, a resposta dele ela foi mais ou menos assim como você falou. Eu comecei a ouvir dele como funcionava o programa americano. Eu falei, aqui no Brasil, você está com áudio atrasado. Então, desculpa se eu estou falando e te cortando. Eu falei, aqui no Brasil funciona de um jeito diferente. E alguns alunos que estavam na entrevista também, eles ficaram meio em choque também com o que o Mark falou. Mas eu falei, nós não temos isso. Aí ele falou para mim, então construa. Seja você a pessoa que vai fazer isso acontecer. Seja você a pessoa que vai construir esse programa. Eu não tenho muita confiança de que com o poder público nós vamos fazer isso. Porque, por exemplo, o Elias falou assim, de trazer a música para a escola. A música já está na escola, oficialmente. Sabe, para inglês ver, a música está na escola. A disciplina música está na escola. Ou tem a disciplina artes, e na disciplina artes se aprende música. Só não é efetivo e não toma o percurso inteiro das escolas. Então, se fosse ser feita uma reivindicação, essa reivindicação tinha que ser muito específica. Olha, queremos que a música seja uma disciplina isolada, a ser oferecida em todas as escolas do Brasil até a 8ª série. Tinha que ser algo muito, 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 muito específico. Mas pelas experiências que eu já vi, assim, com o poder público, você pode esperar que não haja um desejo de se resolver um problema, mas que haja um desejo de aparentar que aquele problema foi resolvido. Então, eu vou dar um exemplo. Uma escola conhecida, que eu não vou citar o nome, em determinada época, a gestão dessa escola inflava o número de alunos que estavam envolvidos na escola, fazendo com que os alunos admitidos para essa escola fossem admitidos apenas para aulas de teoria e não para aulas de instrumento. Porque, veja só, na aula de teoria você consegue encher uma classe, e na aula de instrumento você só pode chamar uma pessoa. Então é fácil você chamar um monte de gente e falar que a escola tem 2.000 alunos, não sei, só com aulas de teoria, mas as pessoas não estão aprendendo. Mas no papel vai estar dizendo que a escola tem 2.000 alunos. E na hora que for ter eleição, vai aparecer que a escola tem 2.000 alunos. E o partido ganha de novo a eleição porque a escola está com 2.000 alunos. Então, assim, isso é um exemplo pontual de uma coisa que eu vi, mas tem milhões de histórias. Vocês devem ter as histórias de vocês, de como muitas vezes o poder público tenta fazer parecer uma realidade
superior àquela que está aparecendo, aquela que acontece através de fotos ou números, mas que na prática você não vê aquilo. Então, por exemplo, neste momento, eu acho que as escolas, as escolas podem falar, não, nós temos aula de música na escola. A Kátia fez um comentário aqui. Tenho cunhados que são diretores de escolas públicas que relataram que em suas escolas eles resolveram a questão musical inserindo música nos alto-falantes em intervalos. Isso é muito triste, não como uma disciplina ou parte de uma. Mas isso é um exemplo. Eles podem falar, não, nós temos música na escola. Mas você não sabe o que é. Entende? Quando na quinta série, foi a única vez que teve a disciplina música numa escola que eu estudei, uma escola municipal, eu fiquei animado, falei, poxa, eu vou aprender a tocar um instrumento. E não era assim, era um professor com teclado e 40 alunos na classe, nós todos cantando em uníssono, e nós tivemos 5 aulas no ano. Então, assim, eu tenho esperança de que algo possa ser feito e que realmente a classe artística possa se manifestar e se juntar e reivindicar alguma coisa, mas eu acho que isso tem que ser muito cuidadoso, porque quem está no poder frequentemente é muito bom em enrolar a situação e fazer parecer com que a sua reivindicação está sendo atendida e que as pessoas estão sendo atendidas e que aquilo está acontecendo, aquilo está te sendo dado, mas no final das contas aquilo não existe. Então é algo muito cuidadoso. E pelo fato de todas essas propostas que eu falei envolverem aumento de custos, eu acho muito mais provável que o poder público finja que uma solução foi adotada, mas que a solução na prática não funcione. Porque é sempre assim. Porque é sempre assim. Então, eu não tenho a solução, mas eu citei uma coisa aqui, que seria o ideal, né, no mundo dos sonhos. O Elias citou uma solução, talvez vocês tenham sugestões de vocês, talvez outras pessoas que assistam esse vídeo depois tenham as suas sugestões e não sei, talvez alguém ou talvez nós possamos nos juntar e começar um projeto para reivindicar alguma coisa séria. Eu só acho que é muito provável que tudo aquilo que mais se aproxime das soluções ideais para um ensino de música sério em escolas regulares aqui no Brasil vá totalmente na contramão desse congelamento de gastos públicos. Porque qualquer que seja a solução, ela vai significar aumento de gastos. E vai significar aumento de gastos simplesmente porque, neste momento, não tem quase nada sendo feito. Mas está no papel bonitinho para eles dizerem que tem. Você acha que a classe artística tem essa preocupação com a educação? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que a classe artística está preocupada com a educação das pessoas. Mas muitas vezes já vi casos de pessoas que eram artistas e quando essas pessoas tinham a oportunidade de ensinar, essas pessoas não ensinavam bem. Então, mais especificamente, casos de músicos profissionais que eles passaram a ensinar pelo fato de que eles precisavam sobreviver, eles precisavam trabalhar. E não dava para viver só com shows, então eles começaram a ensinar. E eles não ensinavam bem. E eles não ensinavam bem e eles não procuravam nenhuma forma de se qualificar. Fazer uma licenciatura em música, ou ler livros sobre ensino de música, ou ler métodos de música, ou usar métodos na aula, ou fazer um plano de ensino organizado. Eu não vi, e frequentemente, agora que eu estou um pouco mais afastado disso, eu vejo alunos que hoje ensinam música relatando sobre colegas deles que ensinam em escolas livres de música ou que ensinam em escolas regulares e que ensinam de qualquer jeito. Ou que até querem ensinar, mas que não fazem aquilo direito
ou que até tentam fazer direito, mas que não funciona. Então, eu acho que a classe artística tem uma preocupação, mas existem dois níveis diferentes de você propor uma solução para alguma coisa para você mudar o mundo. Uma é você reclamando daquilo e falando que deveria ser assim, 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 assim. E outra é você fazendo as coisas da forma que você acha que deveriam ser dentro do seu ambiente de trabalho. Então, eu hoje especificamente, eu estou um pouquinho mais para o primeiro lado. Eu estou fazendo uma crítica sobre um sistema para o qual eu não tenho uma solução. Mas, por outro lado, quem já teve aulas comigo sabe que nas minhas aulas eu sou extremamente sério, que eu estudei a vida inteira para ensinar, que eu estudei a vida inteira o conteúdo musical para saber o conteúdo musical e eu estudei a vida inteira como transmiti-lo. Então, assim, eu faço o possível para dentro daquele microambiente que eu estou, eu oferecer a aula de maior qualidade possível para as pessoas e conseguir atingir o máximo possível do potencial deles. Acho que a classe artística está preocupada com educação? Sim. Acho que a classe artística deseja se qualificar e ir para uma sala de aula ou pegar um aluno particular e estudar para dar aquela aula, se preocupar com aquele aluno como se fosse um filho dela, montar um planejamento detalhado a respeito de como ensinar aquilo, estudar o conteúdo, dominar o seu instrumento, dominar a teoria musical. Eu acho que eu posso, pensando em colegas meus, citaria, eu diria que muitos não estão preocupados dessa forma. Um artista não é necessariamente um educador, exatamente. E eu acho que um artista ele não tem obrigação de ser um educador. Eu acho que eu não preciso chegar para o artista que está reclamando de como o ensino de música no Brasil poderia ser melhor e começar a gritar com ele, falar, vai para a sala de aula então, vai lá dar uma aula. Ou então, vai você fazer uma licenciatura, ou pega um aluno particular e pega um livro e ensina direito. Eu acho que é injusto, o artista não precisa ser um educador. Mas artistas que se propõem a ser educadores, ainda que eles vão ensinar, porque eles precisam sobreviver, eles têm a obrigação de fazer aquilo ali o melhor possível, de fazer aquele trabalho mais bem feito possível. Eles têm a obrigação. Não importa se o cara está ganhando R$300 por hora para dar uma aula, se ele está ganhando R$10. Ele tem que fazer o melhor possível, dentro do possível, naquilo que ele está fazendo. Certo? Mais alguma pergunta ou comentário? Professor? Pode falar. Eu cheguei a colocar no chat em particular para você, mas eu vou comentar e, na verdade, tem duas coisas que eu gostaria de... Sim, se puder falar um pouquinho mais alto e mais perto do microfone. Oi, tá me ouvindo? Sim. Ah, tá. Então, a primeira coisa que eu ia comentar é o seguinte. Sobre aquela questão que eu esqueci o nome do rapaz, desculpa, que falou, acho que foi o Elias, não tenho certeza, sobre projetos, né? Uma solução que talvez não resolva totalmente, mas que eu acho que pode ser um começo para se reivindicar algo, né? Até mesmo do poder público, é no sentido assim, por exemplo, os próprios professores de arte que trabalham nas escolas e são envolvidos com música, começarem a fazer alguns projetos extracurriculares fora do horário normal de aula daquele aluno, né, para que possa envolvê-lo de uma maneira um pouco mais a aprofundar os conhecimentos na área de música de forma eletiva, né, para aqueles que querem, enfim. Eu sei que essa não é a melhor solução, porque o professor acaba dispondo de um horário que ele não vai estar recebendo para isso, né? Mas talvez seja algo para se começar, digamos assim. Não sei. Até gostaria depois, se quiser comentar a respeito. E a outra coisa que eu queria falar é que, assim,
Eu não vou citar o nome também, porque eu sei porque eu vou pedir para você comentar, e eu sei que também existe uma questão ética envolvida, mas enfim. Eu já ouvi falar a respeito da questão de uma escola de música que tem essa relação que você falou, da questão dos alunos entrarem para as aulas teóricas e etc, etc. E um comentário que eu já ouvi de algumas pessoas de lá de dentro, não foi só de uma, né? É que, assim, existe um certo... uma certa... Como é que eu posso dizer? Um certo embate no sentido de que, de um lado, se defende que essa determinada escola é uma escola para a comunidade, e por ser uma escola para a comunidade, que o que é visado não é a formação profissional, mas é uma formação mais educativa, no sentido mais de... Eu não gostaria de usar a palavra entretenimento, mas eu acho que você entendeu o que eu quis dizer com isso, né? Uma coisa mais lúdica, de música, etc. Então, que você não pode ficar reprovando aluno, você não pode ficar segurando. Então, por isso que o nível, muitas vezes, cai. Mas, por outro lado, outros professores defendem também, e eu defendo esse lado, é que, assim, uma escola de música que tem um nome de escola de música mantida pelo poder público, né? Que tem um programa de música institucionalizado e etc., no sentido de desenvolver aquele aprendizado, que isso não tem que ser para a comunidade no sentido lúdico. Eu acho que essa questão do sentido lúdico talvez esteja mais vinculada sei lá, a determinados projetos específicos, algumas coisas assim, mas dentro de uma escola de música que deveria ser respeitada a ideia da profissionalização, porque já tem tão poucas escolas mantidas pelo poder público que fazem esse tipo de trabalho, e naquelas que fazem a gente vai deixar esse nível ir para trás, ao invés de tentar profissionalizar, levar para frente esses alunos, né? Então, esse é um embate que eu acho muito complicado, assim. E quem defende esse lado, né, mais profissionalizante, como é que eu posso dizer? Se acaba arrumando... Acaba sendo uma luta intensa diária, né, digamos assim. Acho que você entendeu o que eu quis dizer. Entendi. Tem duas coisas que eu queria comentar. Eu vou anotar aqui para não esquecer, porque eu tenho essa tendência quando eu tenho que falar sobre mais de uma coisa, quando eu falo a primeira eu esqueço a segunda. Então, peraí. Tudo bem. Muito bem, agora eu vou me lembrar. Está anotado aqui na minha frente. A primeira coisa que eu queria falar para você, eu não vou responder exatamente a pergunta que você fez. Na verdade, não é uma pergunta, é um comentário. Mas eu vou complementar isso. Eu te confesso que eu venho enfrentando uma certa dificuldade para conseguir dar aulas e voltar a ter uma grande cartela de alunos assim particulares. Eu já cheguei a ter, acho que 35 alunos para o auge, né? E agora eu sou funcionário inteiro. Eu venho enfrentando uma certa dificuldade de fazer isso de novo, preencher as vagas ainda com alunos. E não vejo música, não vejo essa idade. Coisa, ou música para a pessoa aprender. Eu não consigo fazer isso. Agora parece que virou o contrário, né? O aluno posta, quando eu vejo as expectativas das pessoas, muitas vezes eu não posso atender essa pessoa. Eu não posso dar aula para essa pessoa, porque se eu for lá e dar aula de verdade para ela não vai ficar satisfeita. Então eu não consigo mais fazer isso.
Não consigo mais fazer isso. Mas eu tinha um perfil interessante de alunos que eram pessoas que eles já tiveram aulas com esses professores que divertiam a pessoa e não necessariamente davam uma aula eficiente, e aí eles ficavam 1 ano ou 2 com aquele professor, e aí quando eles vinham até mim, no primeiro dia, na hora da entrevista com o aluno, eles já falavam, poxa, finalmente eu vou aprender de verdade. Então parece que essas pessoas, depois que elas faziam o caminho das pedras, elas entendiam como tinha que ser, e aí elas aceitavam aquilo. Esse é o primeiro comentário que eu tenho para fazer. Eu não sei se complementa a situação que você citou. Eu só quero dizer que hoje eu acredito que não dá para você ensinar música sem ensinar música. Você pode ser lúdico, você pode ser leve numa aula e ainda assim estar ensinando música para o seu aluno. Você não precisa dar uma aula super pesada e botar partituras na frente do seu aluno que ele não vai conseguir ler. Partituras longas, e exigir que o aluno treine 1h30 de escalas por dia. Sabe, com alunos de nível iniciante, eu peço pouco tempo de prática semanal. Mas você não precisa fazer coisas chatas ou pesadas para o aluno para ensinar música. Pode ser legal, aquele momento pode ser legal, talvez não tão legal quanto se a gente ficasse só se divertindo, mas pode ser razoavelmente legal e o aluno ainda aprender. Eu não consigo mais fazer de outra forma. Então, assim, eu acho que é possível você encaminhar a pessoa num aprendizado em que ela realmente vai aprender. Eu não sei se eu gosto da palavra profissionalizante, porque acho que a maioria das pessoas que aprendem música não devem se profissionalizar na música, mas você pode ensinar a pessoa a tocar bem, sem necessariamente deixar de atender a comunidade. É um erro pensar que para você poder atender a comunidade, que para você poder atender todo mundo, você não pode ensinar música de verdade. As duas coisas podem acontecer. Tá? A segunda questão que eu quero comentar é que, quando eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso, no curso de licenciatura em música na Universidade Federal de São Carlos, eu fiz uma revisão de literatura em que eu pesquisei artigos especificamente sobre o ensino de conservatórios no Brasil, porque o conservatório ele é uma instituição interessante. Ele nem é uma universidade que você vai notavelmente ser forçado a se profissionalizar naquilo. Ele nem é uma escola livre de música. Ele é uma escola que você deveria ter uma formação para aprender um instrumento no nível avançado depois de determinado tempo e que você pode ou não se profissionalizar, né? Pois bem, e nessa pesquisa, nesses artigos que eu li, eu percebi que existe uma predominância de pesquisadores que defendem o fim dos conservatórios, que eles acham abominável que o conservatório seja uma instituição que ensina música para as pessoas de uma forma a querer fazer com que as pessoas aprendam a tocar seus instrumentos num nível avançado. Para esses pesquisadores, o conservatório deveria deixar de ser um lugar assim e passar a se tornar um lugar de inclusão, em que qualquer pessoa possa ir lá aprender música e que a pessoa aprende o quanto ela quiser. E que mais importante do que a formação musical seria a formação da pessoa enquanto um cidadão. Então, tudo isso que eu estou descrevendo agora, eu tenho um nome para isso. O nome é escola. Esse é o lugar em que isso tem que acontecer, em que a música vai ser utilizada para você formar um cidadão, em que o ensino do português, do inglês, da matemática, de tudo é utilizado para você formar um cidadão, não é só para aprender o conteúdo. Você vai se formando e vai aprendendo a ser gente na escola. Então, se esse lugar já existe, e se a escola não é um lugar em que você aprende música,
O conservatório seria uma opção nas pouquíssimas cidades brasileiras que existem conservatórios, que são realmente assim assombrosamente poucas. Seria uma opção de um lugar em que a pessoa teria uma chance de aprender música e de ficar lá por anos até virar um bom músico, mesmo que não queira trabalhar com aquilo. E eu vi muitos pesquisadores, quando eu estava fazendo essa revisão de literatura, que eram contra isso acontecendo. Gente, Pode só um falar. parêntese, porque você falou disso, coçou aqui para falar. Enfim, esses pesquisadores são brasileiros? Esses pesquisadores são brasileiros. Porque, veja bem, assim, eu não sou um especialista na área de educação musical, assim, estou começando a pegar alguma coisa nesse sentido agora, mas veja, se a gente olhar para a Europa e olhar para os Estados Unidos, a mentalidade é completamente diferente, você concorda comigo? Sim, a mentalidade é que O você tem que ensino de aprender música é música muito tradicional nesse bem. sentido de, né, Sim, do existe, conservatório e da a graduação. questão de tradicionalidade, existem lugares mais tradicionais, existem lugares mais experimentais, mais inovadores, mas existem muitos lugares. A Arizona State University, por exemplo, ela está criando, não, criou um bacharelado em música que aceita alunos que queiram ser produtores de música, que queiram ser MCs, que queiram trabalhar com música comercial, e eles vão dar uma qualificação abrangente para essas pessoas, provavelmente muito voltada para a área de produção musical e songwriting, né, escrita de música. Então, é uma proposta inovadora, mas que ainda busca a excelência. Você vai fazer um monte de coisas para você aprender a fazer isso no nível alto. Mas aí eu estou falando de uma universidade. E aqui no Brasil, os conservatórios não são universidades. Eles estão num degrau abaixo, eles são correspondentes a um curso técnico. Mas, sim, esses pesquisadores são brasileiros. E não apenas eu encontrei pesquisadores dizendo isso, eu encontrei uma predominância de pesquisadores na área de educação musical dizendo isso, e dizendo que o conservatório era uma instituição defasada, que era uma instituição ultrapassada, que as pessoas são forçadas a aprender disciplinas tradicionais que não servem mais para nada, que elas são forçadas a entrar em contato com o repertório que elas não querem tocar, que o ensino de música clássica ele é elitista e ele se utiliza apenas de um repertório europeu para ensinar música, o que não deixa de ser verdade. Esse ponto eu tenho que concordar, sim. O ensino de música clássica envolve só isso. Mas eu não acho que isso tem que deixar de existir. Eu acho que você pode ter propostas para melhorar o conservatório sem necessariamente destruir o que é o conservatório. Porque se não for pelos conservatórios, acabou. Sabe, os conservatórios são falhos. Se não tiver os conservatórios, acabou. Porque na escola não tem aula de música de verdade. Então não vai ter no conservatório, não vai ter na escola, não vai ter em lugar nenhum, a menos que você vá fazer aula particular com alguém. Pode falar. Aldo, Tinha um conservatório e hoje não existe mais e a cidade perdeu bastante com isso. Então, esses pesquisadores, se eles tivessem visto o impacto de tirar um conservatório de uma cidade, eu acho que eles iam poder revisar uma opinião. Sim, eu concordo com você. No caso, o conservatório que eu trabalho, o Conservatório Municipal de Guarulhos, eu acho que ele tem um impacto muito grande sobre a cidade. Ele cria uma cena cultural, uma movimentação cultural na cidade. E ele fornece essa formação musical, seja lúdica ou profissional, para as pessoas em algum nível que nunca na escola regular elas teriam acesso àquilo, inclusive para pessoas de quaisquer idades. Mas eu gostaria só de dizer uma coisa: esses pesquisadores eles não pedem que os conservatórios deixem de existir. Eles querem que as instituições conservatórios continuem a existir, mas que elas funcionem de uma forma completamente diferente daquela que elas funcionam agora. Então, uma coisa que eles falam, por exemplo, alguns falam
do fim da ênfase ao ensino da música europeia, ou seja, da música clássica nos conservatórios. Isso me chama a atenção porque existem muitos conservatórios que têm, em algum nível, uma abertura para o ensino de música popular também, inclusive da música popular brasileira. O Conservatório Municipal de Guarulhos, por exemplo, tem vários cursos de música popular. Eles têm uma roda de choro. No Conservatório Municipal de Cubatão, eles são só voltados para a música erudita. Mas os alunos, e eu fui aluno de lá, eu posso dizer isso, aprendem compositores brasileiros eruditos também. E existem práticas voltadas, projetos para a comunidade, baseados na área de música popular. O estado de Minas Gerais é provavelmente o que tem mais conservatórios. Eles têm vários conservatórios mineiros institucionalizados que são estaduais, eles são parte de uma rede. Eu sei que muitos desses conservatórios têm aula de música popular, incluindo atividades de samba e de choro. E vi em outros artigos científicos sobre esses conservatórios mineiros, os alunos falando sobre quão importante aqueles conservatórios foram para a formação deles, como músicos e como cidadãos, onde eles tiveram a oportunidade de fazer certas atividades e ter certas vivências, experiências que eles não poderiam ter em outros lugares se não fossem aqueles conservatórios. E falando sobre projetos inovadores, música pop, por exemplo. Então, eu acho essa visão, eu não sei, eu acho uma visão meio um paradigma ideológico que faz sucesso e ele fica sendo estendido, porque é um assunto sobre o qual as pessoas gostam de falar. Mas não é a realidade que eu vi. Não é a realidade que eu vi. Sim, eu acho que o conservatório precisa ser reformado, precisa sofrer transformações. Mas acho que essa visão toda que eu encontrei em certos artigos científicos, eu não estou falando da literatura científica inteira, até porque seria impossível, é um pouco exagerada. Tá? Então, assim, só voltando ao início dessa conversa, pode existir um meio termo entre formação profissionalizante e formação lúdica. Você não precisa só divertir o aluno, entreter o aluno, e você não precisa formar um concertista. Você pode prestar um serviço para aquela pessoa ensinando música de verdade para ela. Professor, fazer com que aquele momento seja agradável. Pode falar. Você mencionou aí sobre a problemática do repertório, né? Que às vezes a problemática de você ter que ensinar e ter que lidar com o repertório, né? Que você vai ensinar às vezes para o aluno. Você falou das músicas elitistas alemãs e tal, ou às vezes que o aluno ele quer músicas específicas dentro de um repertório que aí vai dar um retorno para ele, que vai dar um estímulo para ele querer aprender. Bom, nisso tudo existe uma complexidade muito grande, porque existe a questão do que é pedagógico também, você ensinar para o aluno, né? Então existe um repertório que às vezes ele é preparado pensando naquilo que é importante para o aluno aprender. Então o professor ele tem a capacidade às vezes de traçar o perfil do aluno, porque ele tem que usar de psicologia, ele saber o que é necessário para aquele ser humano se desenvolver. Às vezes ali tem um conceito musical, ali tem uma certa coisa que para você passar pensando naquele repertório para o aluno é melhor. E aí é a questão de você respeitar a autoridade do professor, né? Tipo, o aluno entender que ele não está ali só para ser divertido. Claro que você sempre pode usar o meio termo. Eu acho que você usar o melhor de todos os mundos é o que é legal. Então, às vezes o aluno ele quer aprender uma música, você vê, tá, tudo bem, você pode aprender essa música, isso é dentro do que você gosta, beleza. Mas, acima de tudo, a máxima sempre é a questão do que é pedagógico para o aluno aprender. Porque, e detalhe, eu acho que o que tem fator de retorno, às vezes, para o aluno, também pode ser pedagógico. Né? Então, por isso que é uma coisa complexa. Às vezes é um equilíbrio delicado entre todas as coisas, porque não adianta também você passar, às vezes, uma coisa que está totalmente fora da realidade, ou se você sabe ter um jogo de cintura e falar assim, poxa, eu sei que isso aqui vai agradar o aluno de uma certa forma, e é bom, é positivo, porque ele vai aprender também, tem um fator pedagógico,
e vai estimular ele, porque o fator do estímulo é muito importante, porque o resultado final da música, basicamente, é o estímulo, é você ouvir, é você gostar, é você ter um prazer dentro daquilo. E fazendo dessa forma, e é por isso que às vezes, assim, às vezes o acesso, né? Porque o conservatório, por exemplo, o acesso para música, às vezes acaba se tornando uma coisa meio complicado, porque às vezes quando a pessoa tem um acesso, ela tem um acesso que ela vai ter que ser obrigada a trabalhar um repertório ruim também. Então você vê, é muito complexo. Às vezes ela não tem aquele gosto, aquele ânimo, e aí ela se desinteressa, porque no final das contas também tem a questão do interesse que surge da pessoa. Sim. Mas eu acho que esclarecer todos esses pontos é importante para que o aprendizado, a educação musical, aprender a dominar um instrumento, conhecer, tudo isso seja importante, né? Sim, eu tenho uma resposta muito objetiva e que considero adequada para a sua pergunta, para o seu comentário. Tá, a solução que eu encontrei foi assim: 2 ambientes. 1, o aluno está estudando numa instituição, e 2, o aluno é um aluno particular ou está numa escola livre. O aluno como cliente ou o aluno como uma pessoa que estuda em um lugar institucionalizado. Quando o aluno é um cliente, com aulas particulares ou numa escola livre de música, eu costumo trabalhar assim: na minha aula vai existir um momento em que a pessoa vai fazer o que ela quer, mas eu vou ajudar a filtrar o que vai ser feito, o que funciona dentro do que ela quer. Sim. E vai existir um momento em que a pessoa vai ter que fazer alguma coisa que ela precisa fazer para o bem dela. Uhum. Na instituição, só existe um momento em que ela faz o que ela precisa. É assim que eu trabalho quando ele está no cliente. E quando o aluno está numa instituição, ele nunca se vê numa posição que ele é o cliente e você é um prestador de serviços. Ele pensa que aquilo é um privilégio, que ele ter conseguido aquela vaga, ele estar ali, é um privilégio, e ele faz o que for necessário para seguir em frente. Então, aí você tem o poder na mão, mas você precisa ser responsável com essa responsabilidade. Seja bom por isso. Nessa época que eu estava no alto dos alunos, eu dei aula tanta que a partir de certo momento eu lembro que eu cheguei a definir, acho que 6 ou 7 personalidades diferentes, típicas que os alunos tinham. É verdade. E eu sabia exatamente qual jeito que eu ia trabalhar para cada tipo de personalidade. E aí, alguns anos depois, eu fui descobrir que, no final das contas, tinha uma teoria das personalidades, né, que o pessoal usa, ela tem umas siglas, ISDJ, enfim, eu não lembro. Nossa, mas depois passa isso aí, hein? Mas eu tracei alguns perfis de personalidades, apenas fornecer esse saciado por ele ter, mas eu por dentro de uma forma que funcionava para ela. Então, alguns perfis de alunos que eu tracei, por exemplo, você tem o aluno que quer aprender tudo e que vai se propor a fazer o necessário para aprender tudo. É um dos menos comuns. Esse é um dos menos comuns. Você tem um aluno que ele quer um conhecimento em alguma coisa específico, mas um tanto abrangente. Você tem um aluno que ele só quer saber especificamente de alguma coisa ou de um gênero musical. Você tem e ele não quer saber sobre outros recursos externos àquilo. Você tem alunos que eles são completamente desorganizados. Eles não estudam em casa, mas eles vão para a aula para se forçar a continuar tendo aquela atividade. É a maioria. Você tem alunos, não chegava a ser a maioria para mim, mas era uma parcela significante, meio proporcional. Você tem alunos que eles são desorganizados, eles não fazem as atividades em casa e eles não vão para as aulas com muita frequência. E você tem os alunos que querem liderar as aulas, que são um dos perfis mais difíceis de trabalhar e que mais me estressavam, mas que hoje, olhando para trás, eu acho os mais fascinantes. São aqueles com quem eu mais aprendi, porque eles são desafiadores. Esses alunos, eles já chegam na aula dizendo o que eles vão fazer na aula. São perfis, as pessoas são diferentes. Então, isso ajuda você a adotar as estratégias adequadas. Pessoal, para encerrar aqui, eu vou falar sobre alguns últimos pontos e depois, se mais alguém tiver alguma questão, né? Adolfo,
Pode falar. Só um comentáriozinho. Eu também não tenho a solução, mas eu ouvi vocês falando aí e não, a gente não pode deixar de citar também as igrejas, né? Eu queria te perguntar como é que foi lá, se você viu alguma coisa, porque aqui no Brasil acaba suprindo um pouco, né? Não com os educadores, né? Não aquela coisa com grade curricular, mas pelo menos um primeiro contato com o instrumento e com o aprendizado, né? Queria saber se você tem alguma coisa para pontuar a respeito Sim. nesse aspecto. Só uma coisa, não é exatamente o que você pensa, é exatamente o que você imagina que eu vou dizer. O que eu tenho a pontuar de diferente não é sobre o papel das igrejas ensinando as pessoas a tocar, que acontece em alguns lugares aqui no Brasil de forma muito limítrofe, mas acontece, e lá também deve ter suas limitações. Mas o fato de que lá, se o músico é recrutado para tocar na igreja, muitas vezes ele é remunerado por isso. Muito frequentemente. Então, geralmente nas igrejas tem um band leader e esse band leader certamente é um músico profissional e ele recebe e ele vai dar treinamento para os outros músicos. Mas alguns dos outros músicos envolvidos podem estar recebendo também por aquilo. Ou eles recebem algum serviço da igreja em troca, como a formação musical deles, o investimento neles. Então, não é tratado como algo assim, você tem que dar isso para a igreja, você tem que dar isso para Deus. É algo que falam assim, poxa, obrigado por você vir aqui e estar fazendo isso. Vamos compensar você por estar fazendo isso. Porque é um serviço. Inclusive, o nome que eles usam é esse, é service. Você está servindo a igreja, você está servindo a Deus, mas da mesma forma, a sua compensação não é só a satisfação de você estar servindo a Deus. Você é compensado porque você está fazendo um trabalho que outras pessoas não estão fazendo. Então, isso é uma situação muito comum lá. Tá? Mais alguma pergunta antes de seguir para a última parte? Então, tá bom. O que eu queria falar é só o seguinte. Eu, tendo conversas com os meus últimos alunos e com músicos a vida inteira, e refletindo sobre a minha forma de pensar sobre a música enquanto profissão, sobre o ensino de música, eu comecei a ter a impressão de que nós temos um pensamento sobre o que é a música, nós profissionais da música, separando nós e eles, tipo, pessoas mais envolvidas com a música e pessoas menos envolvidas. Nós temos uma visão muito retrógrada do que é a música. E quando eu digo retrógrada, eu não quero dizer uma visão ultrapassada, eu quero dizer, nós temos um vínculo e um apreço por música feita no passado, como se essa fosse a música superior e a melhor música, e uma rejeição pela música nova, pelo fato dessa música do passado ser mais sofisticada dentro dos nossos padrões. E isso aliena a gente. Isso nos isola do público leigo. E sem os leigos nós não sobrevivemos, porque são esses leigos que vão se transformar potencialmente em alunos ou em audiência para os shows. Porque sem esses leigos, você só consegue dar aula para músico e você só consegue tocar para músico. E aí você está perdido, você não dá aula e você não toca para ninguém. Certo? Você não consegue gerar serviços só para outras pessoas que prestam o mesmo serviço. Então, eu sinto que é um grande erro nós ficarmos presos apenas em coisas do passado. Eu vou dar um exemplo. Eu, com 17, 18, 19 anos, eu tranquilamente falaria assim, não, os melhores bandas, melhores artistas são da década de 70, da década de 80, da década de 60. Então, se isso aqui é a melhor música que tem, eu só vou ouvir isso. Eu não queria saber de nada do que estava acontecendo na época. E as pessoas daquela época ouviam aquela música que estava sendo feita naquele momento. E eu acabava tendo que ouvir, às vezes, eu falava, isso aqui até que é legal, mas é muito pior. E me enchia com uma coleção de discos enormes da década de 70 e 80, que de fato são sensacionais.
e que eu gosto e até considero mais artísticos do que aquilo que vinha sendo feito naquela época. Mas o tempo foi passando e agora eu olho para aquelas coisas dos anos 90 e do começo dos anos 2000 e eu falo, poxa, isso não era tão ruim assim. Isso era legal. E se isso era legal, por que que eu não via na época? Eu não via na época porque eu comparava isso com algo que era feito em uma outra época e eu ficava indignado pelo fato disso não ser tão interessante ou tão musical ou tão sofisticado quanto aquilo que foi feito no passado. A minha resposta a isso é: seja mais ou menos musical, seja mais ou menos interessante para você. Se você vai trabalhar com música, especialmente com o ensino de música, você não pode se alienar completamente e ouvir só coisas que as outras pessoas não escutam e não ter a menor noção do que está acontecendo no mundo. Sabe, você não precisa saber citar os nomes dos artistas ou de todas as músicas e saber as letras das músicas, mas de vez em quando você tem que dar uma pesquisada no que está acontecendo. Alguém falou, poxa, fulano de tal é o artista mais vendido do mundo. Há 5 anos. Nossa, nunca ouvi falar quem é esse cara. Você tem que saber. Se você não é um músico, se você é um entusiasta da música, você é um ouvinte, um cara que curte música, que compra discos, você não precisa saber. Mas se você é um educador musical, você tem que saber. Você vê as crianças da escola viralizando, todas cantando uma música. Você não pode falar, ah, nossa, que lixo. Não vou nem ouvir. Isso é um erro. Esse pensamento é um erro. O que eu quero dizer é, nós temos duas opções. Nós podemos nos fechar numa bolha em que nós vamos reconstruir o universo à nossa maneira e no nosso novo universo só vão existir as coisas que a gente gosta, ou a gente aceita a realidade. Se aceitamos a realidade, nós temos que pensar não só na minha realidade, mas na realidade de todos. E, eventualmente, você tem que dar uma olhada no que é a realidade dos outros. Então, isso é uma coisa sobre a qual eu tenho pensado muito. Eu não sei dizer se os rumos que a música está tocando agora, que a música está desenvolvendo agora, se vão numa direção que eu gosto. Eu posso dizer que às vezes eu ouço coisas que eu gosto, às vezes eu ouço coisas que eu não gosto. Muitas vezes eu ouço coisas que eu não gosto, mas tem alguma ideia que eu acho fascinante no meio daquilo. Não basta simplesmente dizer, bom, ruim, isso é arte, isso não é arte, isso é música, isso nem é música. Ah, esse cara aqui é bom, isso aqui é um lixo. A criança chega na sua aula e fala, estou ouvindo tal coisa. Fala, nossa, isso aí é uma porcaria. Sabe, vai chegar a próximo aluno, vai falar também estou ouvindo isso. E o próximo também está ouvindo isso. Vai falar que é uma porcaria para todos. Eles estão te dando um sinal. É quase como se fosse uma luz divina. Isso é o que está acontecendo agora, no seu tempo, no tempo em que você está vivo. Isso é o mundo agora. O meu conselho é só, não fiquem presos somente no que aconteceu. Você não vai conseguir ser um profissional da música se você só pensar em música, estilos de música, cantores, artistas que já passaram. Chega a ser assustador pensar nisso. É assustador. Como nós queremos entender a cabeça do aluno se o aluno tem uma visão de música que não tem absolutamente nada a ver com a sua visão de música e você não consegue imaginar como o aluno está pensando e o aluno não consegue imaginar como você está pensando? É necessário uma troca em que você apresenta coisas para o aluno na aula, que geralmente vão ser as coisas que você vai pedir para o aluno tocar, mas que você usa o aluno como uma oportunidade para pesquisar o que as pessoas estão escutando também. Algum comentário sobre isso? Eu tenho. É muito comum, às vezes, eu ver que, não só para música, mas as pessoas, elas têm vaidade sobre tudo, né? Elas colocam a vaidade, o ego delas sobre aquilo. É uma tendência do ser humano, com o passar do tempo, é ser engessado. O que eu aprendi primeiro é o que é legal, é o que é bom para mim.
Não é muito difícil ver isso até nas religiões, né? Mas, enfim, as pessoas, elas entram, muitas vezes chegam para mim e falam assim, professor, que música estilo de música que você gosta? Aí eu tenho que reservar uma aula só para explicar um pouquinho sobre maturidade musical para essa pessoa, né? Porque faz parte da aula também. Aí eu chego e converso, falo assim, na verdade, o que eu vejo, né? Como que eu penso, assim, da música? Não é um estilo, eu não consigo me prender a um estilo simplesmente porque a música boa pode vir de qualquer lugar, você não pode ser resistente, você tem que ser fértil. Porque a proposta da música é te sensibilizar, depende da proposta, mas enfim. Se dentro da proposta que ela tem, ela consegue atingir o que ela quer, isso que vale. Eu acho que você tem que se atrair pela música dentro do que ela tem como proposta. Seja uma proposta, aquela música é para relaxar, beleza, ela consegue atingir essa proposta, então, legal. Ela cumpre com o que ela promete. Seja outra, que é para você se animar, para você dançar, enfim, ela tem que cumprir com a proposta dela. Para mim, eu gosto, pessoalmente, de algo que me emocione, de algo que me surpreenda, que me faça sair do comodismo. Aquilo que eu escuto, falo, nossa, eu não sabia nem que eu, sei lá, podia sentir essa sensação ouvindo essa música, enfim. E isso eu passo muito para eles. Eu falo assim, olha, a maior parte das músicas você pode tocar em qualquer estilo musical. Então você se garantir pelo estilo é uma coisa muito frágil, porque você não consegue, não é... Às vezes a beleza da música vai estar muito ali, muito inerente à melodia, à riqueza da harmonia, da criatividade, o quanto ela consegue te surpreender, o quanto ela consegue te fazer sentir algo. Então, a música boa é isso. Você não pode acreditar que o estilo da música que vai ser exatamente, vamos dizer assim, aquilo que é o seu gosto, entendeu? Porque senão você vai se limitar àquilo. Então, tem que ser uma coisa que é livre e tal. Então, tem toda uma aula, tem toda uma didática, uma explicação para eu tentar fazer a pessoa se sensibilizar e entender isso, né? E aí ela muda um pouquinho a visão dela. Então, ela já começa a ver que, né, música é muito além disso, porque a música não tem nem religião. Mas a pessoa fala, não, porque eu só quero aprender a música que é da harpa cristã, por exemplo. Não, tudo bem, eu te ensino, legal. Só que você tem que entender que a música não tem religião, ela não tem a música não tem fronteira nenhuma, entendeu? A verdade está ali, na melodia. Você pode cantar essa mesma melodia na letra que você quiser, pode ser um jingle de político, pode ser qualquer coisa. Então, é isso que você tem que ver. A música é muito mais profunda do que isso. E ela não tem rótulo, ela não tem estereótipo e você tem que aceitar ela, se você quer aceitar a música como ela é, né? Então, é mais ou menos nessa ideia aí que eu vou passando. Sim, eu gostei do que você falou. Tem um ponto que me chamou a atenção, foi quando você falou que às vezes as pessoas, elas, com base no ego, elas têm dificuldade de aceitar alguma coisa diferente daquilo que elas foram formadas para aceitar. Sim, totalmente concordo. É uma característica natural do ser humano, mas mais presente em alguns do que em outras. Essa característica, ela tem um nome, chama-se velhice. Por quê? Porque você está falando sobre a forma como nós cristalizamos os nossos valores e uma vez que eles estejam cristalizados, começamos a nos tornar mais incapazes de aceitar outros valores que sejam diferentes daqueles. Isso se chama velhice. Quando você envelhece, seus valores vão ficando mais cristalizados. E envelhecer é um estado de espírito aí, eu digo se mais. você envelhece de uma forma sadia, exposto a um ambiente ideal e diverso, você ainda vai cristalizar coisas, mas esse processo de cristalização ele vai ser mais devagar. Então, aí entra uma segunda questão que você comentou, sobre a utilidade da música. Eu acho que muitas vezes a música boa que não está necessariamente associada a uma utilidade. E aquela música é interessante, ela tem o seu valor assim mesmo. Mas é importante que você, como educador musical, você seja capaz de mostrar para outra pessoa o que está acontecendo naquela música. Cada pessoa vai ser sensível a uma música de uma determinada forma diferente. Você pode se sensibilizar por uma música porque ela é bela, mas uma outra pessoa vai ouvir a mesma música
e não vai se sensibilizar por ela ser bela. Porque, na verdade, o belo não está dentro da música, o belo está dentro da sua alma. Então, o belo trata-se de você sensibilizar a pessoa para ela perceber que a música é bonita. Mas, na verdade, aquela sensibilidade está dentro da pessoa. É como se fosse um treino. E o ponto que eu queria comentar sobre o que você falou é que, uma vez que nós, músicos ou estudantes de música, ou professores ou profissionais da música, nós temos consciência de que nós percebemos a música de uma forma diferente que o leigo, você tem que usar isso para respeitar a forma do leigo de perceber a música. E quando eu digo respeitar, não significa você falar assim, tá bom, esse cara aqui, ele está ouvindo funk e eu estou ouvindo Debussy, então o funk e Debussy estão no mesmo nível artístico musical. Não é isso. O que eu quero dizer é, você tem que entender como a cabeça daquela pessoa está funcionando. Quando eu digo respeitar, é entender. Fica uma discussão sem fim. Se você fica falando, não, essa música que você ouve é ruim, essa é uma música boa, você põe o Debussy, a pessoa ouve por 30 segundos e começa a ficar inquieta. Sabe? Isso não tem valor nenhum. O que tem valor é, no momento em que você vai dar uma aula, você compreender como funciona a forma de pensar da outra pessoa, para você usar isso em seu favor na hora que você for ensinar aquele conteúdo que você precisa ensinar para que a pessoa adquira sensibilidade para outras coisas. Mas você também tem que adquirir uma certa sensibilidade para ouvir o que a outra pessoa está mostrando. Você pode até não gostar, mas você pelo menos passa a entender por que a pessoa está ouvindo aquilo. A pessoa ouve isso porque tem uma batida grave, forte aqui, pulsante, que essa batida faz ela ter vontade de dançar. Ela ouve por causa da letra, ela gosta da letra, ela ouve porque essa música ela transporta ela para uma época que ela gosta, um momento que ela gosta. E aí, novamente, eu digo, é estranho, perigoso, arriscado a gente se limitar a ouvir só um gênero musical, uma música só de uma determinada época e se fechar completamente para tudo que vem depois. Não, eu tinha orgulho disso e eu acho que não há mérito nenhum nisso. Eu posso ter orgulho das minhas preferências, falar, poxa, eu adoro ouvir isso, e tenho orgulho de dizer que sou fã desse artista, que já ouvi tudo desse artista, mas não tenho orgulho de dizer que eu não conheço, que eu não tenho a menor ideia do que as pessoas estão dizendo, que eu sou um especialista em música, que eu trabalho com música e que eu só ouço coisas que ninguém escuta. Isso é estranho pra caramba. Tá, pessoal, vou encerrar, tem uma última pergunta aqui. Você tem alguma crítica sobre o Jazz Education, sobre o ensino do jazz? Eu acho que o ensino do jazz é uma mina de ouro. Eu acho que certas características presentes no jazz, como a improvisação e a valorização do ritmo na melodia e no acompanhamento, tornam o jazz um dos estilos mais importantes de serem estudados e mais benéficos para a formação das pessoas que querem aprender música, para tocar um instrumento, para cantar. Eu acho o estilo mais benéfico de todos, mas vamos colocar assim, um dos mais benéficos. Por conta dessas características, especialmente, e pela presença de improvisação. São inúmeros os casos de estudantes brasileiros que eu peguei com limitações assim de enxergar a música de um ponto de vista muito harmônico, muito baseado em harmonia, acorde, ou só baseado em leitura, que uma vez que eles foram expostos ao jazz, a visão deles melhorou. Alguns melhoraram mais do que outros, mas todos tiveram uma melhora substancial, considerando a forma deles enxergar a música antes de fazermos esse trabalho e a forma deles enxergar depois. Todos. Unânime. Todos. Então, assim, eu acho que o jazz soma a outras linguagens musicais que frequentemente a gente aprende aqui no Brasil, que são a da música popular brasileira,
e a da música erudita. E essas linguagens, para mim ficou visível isso, elas acabam carecendo de alguns elementos que estão presentes no jazz e no ensino do jazz, que não formam o músico para encontrar o máximo do potencial dele. Então, eu acho que o jazz complementa outras linguagens que a gente estuda no Brasil e, por isso, ele não pode ser negligenciado. Infelizmente, pelo fato do jazz ser um estilo estrangeiro e especificamente norte-americano, isso faz com que a gente assuma uma postura defensiva ao jazz, ao que socialmente ou politicamente o jazz significa. Mas, no final das contas, é música feita por negros, por uma classe oprimida em um país moderno, tão moderno e novo quanto o nosso. E se a gente for levar em conta o que está acontecendo com os sons, nós precisamos disso. Nós precisamos disso dentro do nosso estudo para encontrarmos o máximo das nossas capacidades musicais. Então, eu sou super a favor de popularizar a utilização do jazz no ensino de música no Brasil, em qualquer nível que seja. Essa é a minha resposta. Pessoal, obrigado pela companhia. Eu espero que vocês tenham se divertido, que tenha sido útil para vocês. Devo colocar uma cópia desse vídeo no YouTube muito em breve, tá bom? Um abraço a todos. Me coloco à disposição de vocês. Só me procurar no YouTube, Adolfo Mendonça, no YouTube sim, mas também no Facebook, Adolfo Mendonça. Caso queiram conversar comigo mais depois sobre isso, me coloco à disposição. Até mais. Obrigado. Valeu.